Capítulo 7. Eliseu respondeu: Escutai a palavra de Yahvé, assim fala Yahvé. Amanhã, a esta hora, uma medida de flor de farinha custará 1 siclo e 2 medidas de cevada. 1 siclo na porta de Samaria. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, essa predição se realizaria? Eliseu disse: Tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Descoberta do acampamento arameu abandonado. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: Por que ficarmos aqui à espera da morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro. Se ficarmos aqui, morreremos na mesma. Vamos, pois, e passamos para o acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, levantaram-se para ir em direção ao acampamento dos arameus. Ao chegarem ao limite do acampamento, notaram que lá não havia ninguém. É que o Senhor fizera ouvir no acampamento dos arameus um ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de modo que eles disseram entre si: O rei de Israel deve ter pago com soldo contra nós os reis dos heteus e os reis do Egito, para que marchem contra nós. Levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando suas tendas, cavalos e jumentos. Numa palavra, o acampamento tal como estava, e fugiram para salvar a vida. Aqueles leprosos, pois, chegaram ao limite do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram para lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida esconder. Voltaram depois, penetraram noutra tenda e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Fim do cerco e da fome. Disseram então entre si: Não é certo o que Não está certo o que estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas, e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, um castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos a notícia ao palácio do rei. Foram, chamaram os guardas da porta da cidade e lhes disseram: Fomos ao acampamento dos arameus. Lá não há ninguém, não se ouve a voz de ninguém. Há somente cavalos e jumentos amarrados e as tendas intactas. Os guardas das portas gritaram e transmitiram a notícia para o interior do palácio do rei. De noite, o rei levantou-se e disse aos seus oficiais: Vou explicar-vos o que os arameus nos fizeram. Sabendo que estamos sofrendo fome, retiraram-se do acampamento para se esconderem no campo. Pensando consigo: eles sairão da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus oficiais respondeu: Tomem-se 5 dos cavalos sobreviventes que ainda estão aqui. Acontecerá a eles como ao conjunto de Israel que permanece na cidade, como ao conjunto de Israel que pereceu. Nós os mandaremos lá e veremos. Tomaram 2 carros com os cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, dizendo: Ide e vede. Eles o seguiram até o Jordão. A estrada estava cheia de vestes e outros objetos que os arameus tinham abandonado em seu pânico. Os mensageiros voltaram e informaram o rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Uma medida de flor de farinha passou a custar 1 siclo, e 2 medidas de cevada, 1 siclo, conforme a palavra de Yahvé. O rei tinha posto como sentinela na porta o escudeiro, em cujo braço ele se apoiava. O povo o pisoteou lá na porta, e ele morreu, conforme dissera o homem de Deus. Isso ele havia dito quando o rei descera até lá. Aconteceu que o homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, a esta hora, 2 medidas de cevada custarão 1 siclo, e 1 medida de flor de farinha custará 1 siclo, na porta de Samaria. O escudeiro respondera ao homem de Deus: Ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, essa predição se realizaria? Eliseu disse: Tu o verás com teus próprios olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu.
O povo pisoteou na porta e ele morreu. Capítulo 8. Epílogo da história da Sunamita. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho fizera voltar à vida: Levanta-te, parte com tua família e vai morar onde puderes, pois Yahvé fez vir a fome, e ela já está vindo sobre a terra por 7 anos. A mulher levantou-se e fez o que o homem de Deus tinha mandado. Partiu com sua família e morou 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu campo. Ora, o rei estava conversando com Gieze, servo do homem de Deus, e dizia: Conta-me todas as grandes coisas realizadas por Eliseu. Ele estava justamente contando ao rei a ressurreição do menino morto, quando a mulher cujo filho Eliseu fizera voltar à vida foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu campo. Gieze disse: Senhor meu rei, aí está a mulher e aí está seu filho que Eliseu fez voltar à vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o acontecido. Então o rei mandou que o eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertence e todos os rendimentos do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. O rei de Arã, Ben-Hadad, estava doente. Foi-lhe anunciado: O homem de Deus veio até nós. Então o rei ordenou a Azael: Toma contigo um presente, vá ao encontro do homem de Deus e consulte Yahvé por meio deste, para saber se ficarei curado dessa enfermidade. Azael partiu ao encontro de Eliseu e levou como presente tudo o que havia de melhor em Damasco, uma carga de 40 camelos. Veio, pois, à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, filho de Arã, mandou-me à presença dele e disse-lhe: Teu filho Ben-Hadad, rei de Arã, mandou-me para perguntar-te: Ficarei curado dessa enfermidade? Eliseu respondeu-lhe: Vai, dize-lhe, podes ficar curado, mas Yahvé mostrou-me que certamente ele morrerá. Depois a expressão do seu rosto ficou imóvel. Ele os fixou longamente e o homem de Deus se pôs a chorar. Azael disse: Por que meu senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei o mal que farás aos israelitas. Incendiarás suas fortalezas, passarás ao fio de espada seus jovens, esmagarás suas crianças, rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: Mas que é teu servo? Como este cão poderia realizar essa grande façanha? Eliseu respondeu: Yahvé mostrou-me numa visão que serás rei de Arã. Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu amo, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Disse-me que poderia sarar. Respondeu ele. No dia seguinte, ele pegou uma coberta, mergulhou-a na água e estendeu-a sobre o rosto, de modo que Ben-Hadad morreu e Azael reinou em seu lugar. Reinado de Jorão em Judá, 848 a 841. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jorão, filho de Josafá, tornou-se rei de Judá. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois foi uma filha de Acabe que ele tomou como esposa e fez o mal aos olhos de Yahvé. Todavia, Yahvé não quis destruir Judá, por causa do seu servo Davi, segundo a promessa que lhe fizera de deixar-lhe uma lâmpada, assim como seus filhos para sempre. No seu tempo, Edom libertou-se do domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão foi a Seira, e com ele todos os seus carros. Levantou-se à noite e forçou a linha dos edomitas que tinham cercado a ele e aos comandantes dos carros. O povo fugiu para suas tendas. Assim, Edom se livrou do domínio de Judá, até o dia de hoje. Libna também se revoltou, naquele tempo. O resto da história de Jorão e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro dos Anéis dos Reis de Judá? Jorão adormeceu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho, Ecosias, reinou em seu lugar. Reinado de Ecosias em Judá, 841. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Ecosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém.
Sua mãe chamava-se Atalia e era filha de Amri, rei de Israel. Ele imitou a conduta da família de Acabe e fez o mal aos olhos de Yahvé, como a família de Acabe, pois era ligado a esta por afinidade. Foi com Jorão, filho de Acabe, combater Azael, rei de Aram, em Ramote de Galaade. Mas os arameus feriram Jorão. O rei Jorão voltou a Jazael para tratar-se dos ferimentos recebidos dos arameus em Ramote, quando combatia contra Azael, rei de Aram. E Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava enfermo. 5. História de Geu. Capítulo 9. Um discípulo de Eliseu confere a unção real de Geu. O profeta Eliseu chamou um dos irmãos profetas e disse: Cinge teus rins, toma contigo este frasco de óleo e parte para Ramote de Galaade. Chegando lá, procuras por Geu, filho de Josafá, filho de Namsi. Tendo-o encontrado, chama-o do meio dos seus colegas e leva-o a um aposento separado. Tomarás então um frasco de óleo e derramarás sobre sua cabeça, dizendo: Assim fala Yahvé, eu te unjo como rei de Israel. Depois abre a porta e foge depressa. O jovem profeta, partiu em direção a Ramote de Galaade. Quando chegou, os chefes do exército estavam em reunião. Ele disse: Chefe, tenho algo a dizer-te. Geu perguntou: A qual de nós? A ti, chefe, respondeu ele. Então Geu se ergueu e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o óleo sobre a cabeça e disse: Assim fala Yahvé, Deus de Israel. Eu te ungi como rei sobre o povo de Yahvé, sobre Israel. Exterminarás a casa de Acabe, teu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas e de todos os servos de Yahvé contra Jezabel. E morrerá toda a família de Acabe. Exterminarei todo o varão da família de Acabe, tanto o ligado como o livre em Israel. Tratarei a família de Acabe como a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baza, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Ninguém lhe dará sepultura. Depois ele abriu a porta e fugiu. Geu é proclamado rei. Geu saiu para reunir os oficiais de seu senhor, os quais lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu ele: Conheceis bem este homem e sua linguagem. Mas eles disseram: Não é verdade. Explica-nos tudo. Ele respondeu: Falou-me desse e desse modo, e disse: Assim fala Yahvé, eu te ungi como rei de Israel. Imediatamente todos tomaram seus mantos e os estenderam debaixo dos seus pés, sobre os degraus. Tocaram a trombeta e gritaram: Geu é rei. Geu prepara a usurpação do poder. Geu, filho de Josafá, filho de Namsi, conspirou contra Jorão. Jorão, com todo Israel, defendia Ramote de Galaade, contra o ataque de Hazael, rei de Aram. Mas o rei Jorão tinha voltado em Jezrael para se tratar das feridas que os arameus lhe haviam infligido nos combates que sustentava contra Hazael, rei de Aram. Jeú disse: Se estás de acordo que não saia ninguém da cidade para levar notícias a Israel. Jeú subiu num carro e partiu para Jezrael. Jorão lá estava, acamado, e Ocosias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. A sentinela que estava na torre de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Geu e anunciou: Estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: Chama um cavaleiro e manda-o ao seu encontro para perguntar: Tudo vai bem? O cavaleiro foi ao encontro de Geu e perguntou: Assim fala o rei, tudo vai bem? Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Geu: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: O mensageiro chegou até eles, mas não volta. O rei enviou um segundo cavaleiro este chegou perto deles e perguntou: Assim fala o rei, tudo vai bem? Que te importa tudo vai bem? Respondeu Geu: Passa para trás de mim. A sentinela anunciou: Ele chegou até eles, mas não volta. Pela maneira de dirigir o carro, deve ser Geu, filho de Namsi. Ele dirige como um doido. Jorão disse: Preparai meu carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, partiram, cada qual no seu carro, ao encontro de Geu. Alcançaram-no no campo de Nebote de Jezrael. Assassínio de Jorão.
Vendo Geu, Jorão perguntou: Vai tudo bem, Geu? Ele respondeu: Como pode ir tudo bem se perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e suas inúmeras magias? Então Jorão virou seu carro e fugiu, bradando a Ecosias: Traições, Ocosias! Mas Geu já tinha retestado seu arco e atingiu Jorão entre as espadas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do carro. Geu ordenou a Badacé, seu escudeiro: Tira-o e lança-o no campo de Nabote, de Jezreel. Lembras-te? Quando nós dois estávamos no carro seguindo Acabe, seu pai Iavé pronunciou contra ele essa sentença: Dou minha palavra. Vi ontem o sangue de Nabote e o de seus filhos, oráculo de Iavé. Neste mesmo campo eu te atribuirei, oráculo de Iavé. Tira-o, pois, e joga-o no campo, conforme a palavra de Iavé. Assassínio de Ocosias. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu pela estrada de Bet-Gan. Mas Geu perseguiu e gritou: Matai-o também. Feriram-no dentro do seu carro, na subida de Gavé, que fica perto de Jeblã. Refugiou-se em Meguido e lá morreu. Seus servos transportaram-no num carro até Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo com seus pais, na cidade de Davi. Ocosias se tornara rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Assassínio de Jezabel. Geu voltou para Jezreel, sabendo disso. Jezabel pintou os olhos, adornou a cabeça e se pôs à janela. Quando Geu atravessou a porta, ele perguntou: Tudo vai bem, Zambri, assassino de seu senhor? Seu senhor? Geu ergueu os olhos para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Ordenou ele: Lançai-a abaixo. E eles a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos, e Geu passou sobre o corpo dela. A seguir entrou Geu e, depois de ter comido e bebido, disse: E de ver aquela maldita e dá-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Geu, que disse: Esta foi a palavra de Yahvé, que pronunciou por intermédio de seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco espalhado no campo. No campo de Jezreel, de modo que não se poderá dizer: Esta é Jezabel. Vou dar uma pausa aqui e continuar no próximo.